Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso 12º dia do propósito, de 40 dias, baseado no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Nós estamos no dia 12, se você tem acompanhado, coloca aí nos comentários, chama alguém para participar junto com a gente e vamos embora para o assunto do dia 12, que é desenvolvendo a amizade com Deus. Você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Ter um relacionamento com Deus envolve a tua busca, a tua necessidade, a tua sede por Ele. E isso envolve fé. Não acontece de qualquer jeito. Você precisa investir, você precisa desejar isso, ter fé. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente querer racionalizar muito, querer entender Deus pela nossa racionalidade limitada, atrapalha todo o caminho de relacionamento, de busca e de presença de Deus. Então a gente precisa de fé, e não uma fé infundada, é uma fé que vai sendo alimentada, forjada com a palavra de Deus. Palavra de encorajamento, sem ser a palavra da verdade, é um encorajamento raso. Palavra de consolo, sem ser fundamentada na verdade, será um consolo raso, temporário, com prazo de validade. Qualquer coisa que a gente fizer, qualquer estratégia humana que a gente usar, a gente vai conseguir algum resultado. Porém, tem um prazo de validade. Não é algo que vai transformando o nosso coração, o nosso ser, segundo o caráter e a verdade de Deus, que está contido na sua palavra. A gente precisa compartilhar de forma honesta com o nosso Pai Celestial tudo aquilo que está no nosso coração. A gente precisa aprender a confessar a verdade do que nós estamos sentindo. Não aquilo que a gente acha que vai agradar a Deus. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Mas o que Ele quer de nós é honestidade. E confiar tanto em Deus que você sabe que quando Ele te pede para fazer alguma coisa, por mais que você não esteja vendo sentido na hora, você confia. Você crê, você tem fé. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem. Deus, entretanto, ele não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, ele até incentiva. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. O que aborrece a Deus são os clichês, frases previsíveis permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, dividir seus verdadeiros sentimentos. Não o que você pensa que deve sentir ou dizer, o que Deus vai gostar. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas da sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que a gente tenha amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, nós abrigamos ressentimentos em relação a Ele, por causa de nossa aparência, da nossa formação, por causa de orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que nós mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente culpam Deus por mágoas causadas por outras pessoas. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de um Deus que permitiu eu passar por isso? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em benefício. Mesmo quando sofremos, é difícil essa verdade, mas é assim que é. E não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos sentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. Assim como exemplos de homens de fé faziam na Bíblia, diga a Deus exatamente como você se sente. Para nos ajudar nisso de rasgar o coração, de ser sincero com Deus, Ele nos deu um livro maravilhoso, o livro de Salmos. É um manual de adoração, repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos, sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores,
Percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Expressar as suas dúvidas realmente pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, a sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente não consideramos a obediência uma característica de amizade. Ela parece mais adequada a um relacionamento com os pais, né, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Mas Jesus, no entanto, ele deixou claro que a obediência é sim uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." Essa palavra, usada por Jesus quando nos chamou amigos, podia se referir aos amigos do rei numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Nós somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e nós o seguimos. Não obedecemos a Deus por obrigação, medo ou imposição, mas porque nós o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna, mais real. Quem está fora desse amor pensa que os cristãos obedecem por obrigação, por culpa ou medo de serem punidos. Mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor e a nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: "Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor." Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Foi por amor que Jesus realizou tudo que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Em várias ocasiões somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus, mas na realidade o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos as pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para as outras pessoas. Você pode não ser muito notado, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com as coisas que são importantes para Ele. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro, mais precioso que orações e louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz. É melhor obedecer que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: "Este é o meu Filho amado e eu estou plenamente satisfeito com ele." O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2:5:1. "Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente." 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Eu devo escolher valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem, eles se importam com o que é importante para a outra pessoa. Se importa com o sentimento do seu amigo. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você vai se importar com o que é importante para Ele. Mais você vai sofrer com o que vai causar sofrimento a Deus. E mais vai se alegrar com o que lhe dá prazer. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amiga do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos.
Olha o exemplo de Jacó. O desejo dele pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O Senhor não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige um contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não é de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Você realmente deseja isso mais que qualquer outra coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades, deixar coisas para trás? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas, eles não são uma punição, apesar de parecer, mas não. São apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, Ele está irritado por você e Ele vai fazer o que for necessário para te trazer de volta. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, eu quero te conhecer intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, eu dou vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Seu relacionamento mais importante, não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Tema para reflexão: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Medite nessa pergunta: que escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? Não perca essa oportunidade. Chegue perto de Deus agora. Reconcilie-se. Entregue a sua vida agora ao Senhor. Ele só espera esse passo seu. Porque Ele está pronto, de braços abertos, te esperando. Até o próximo vídeo.